É o poder da palavra, que na parábola do semeador, ele diz que é uma semente que cai na terra boa e vai começando a gerar frutos dentro de nós. As palavras de Cristo precisam entrar na nossa alma. Elas não são letras para um ritual, elas não são um mantra para serem repetidas, não é uma mandinga para que eu diga e produza alguma coisa, como muitos pensam. Elas são vida, elas reconfiguram a nossa humanidade decaída. E passo a passo, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, que através do seu Espírito, dia a dia, de glória em glória, somos transformados na imagem do Filho, para que sejamos como Ele. E em segundo lugar, as suas obras, suas palavras e suas obras. Porque nós olhamos a maneira como Ele fala. O final do Sermão do Monte, a multidão estava estarrecida dizendo: Ele ensina com autoridade e não como os fariseus e escribas. Tem alguma coisa diferente nele. A maneira como ele é, ele recebe todo mundo. Ele deixa a gente entrar na casa e sentar na mesa com ele. Aliás, ele também entrou na casa do Zaqueu, que era um publicano, pecador dos pecadores, e estava ali com ele numa boa. Eu vi ele conversando com uma samaritana, e não era só samaritana, mulher da vida, teve 6 maridos, sem preconceito algum. Não é possível, vieram 10 leprosos, ele não teve medo, nem os tratou com indiferença, ele os amou. Ele brinca com as crianças e diz: deixai vir a mim os pequeninos. Mas não foi ele que curou uma mulher cirofenícia, que era das regiões de Tiro e Sidom, e a cidade de Tiro era uma grande inimiga de Israel, e Sidom também. Não é incrível isso? O jeito que ele ama, o jeito que ele conversa, como ele ensina. As suas obras demonstram que ele é alguém, e a palavra obras aqui, ergon, é o seu trabalho. O jeito que ele vive, as coisas que ele faz, nos assustam. Eu quero ser como ele é. Quando você tem um amigo de verdade, uma pessoa que você admira, e por que você admira? Você o admira pela educação, você admira pela serenidade, pela seriedade, você admira pela maneira como ele se relaciona, você se admira e você quer ser igual. É interessante como nossas relações são influenciadoras. E quantos de nós, ao longo da nossa vida, podemos dizer: eu tenho os meus. Eu tive um professor assim que eu queria ser como ele. Tive um professor de matemática no colégio, na época chamava-se colégio, né? Já deve ser falecido, o professor Alcides, professor de matemática. Eu gostava de matemática, que ele era uma inspiração para mim, a maneira como ele ensinava e a seriedade que ele tinha, a atenção. Depois, na faculdade, o professor Aiello, professor na faculdade de engenharia, vivo, projetista, muitas pontes e viadutos da cidade de São Paulo foram calculadas pelo escritório do professor Aiello. Um professor admirável, um profissional admirável. E muitos outros, né? Pastores, homens de Deus, irmãos, amigos, gente que você anda e vê a atitude da pessoa e diz: é isso aqui, eu acredito nisso aqui, ó. Nessa seriedade, nessa honestidade, nesse amor, nessa compaixão, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Quando Cristo diz: se vocês enxergassem, se vocês ouvissem as palavras que eu disse e as obras que eu fiz, vocês não teriam culpa. Mas como vocês desprezaram e odiaram, agora vocês não têm salvação. Porque as palavras que eu digo e as coisas que eu faço não admiram vocês. Mas agora, eu quero que você preste atenção, porque religião e Jesus Cristo não se bicam. A religião, a maneira, o mecanismo e a lógica da religião imperialista não se dá com a graça e a dádiva. Eu tenho dito isso várias vezes. E há pessoas que vivem uma mera religião,
mas não conhecem a Cristo.